Boa noite, irmãos, e aqueles que estão em casa nos assistindo. É um privilégio maravilhoso estar aqui anunciando as boas novas de salvação. E uma pergunta a todos que estão no salão. Nós nascemos crentes? Estava vendo a Lisa, filha do nosso irmão de Israel, né? O pequenininha, assim, inocente. Mas um dia, ela vai ter que tomar a decisão mais importante na vida dela, como cada um de nós. E tomara que seja logo, né? Que os pais dela fazem o quê? Traz ela para esse salão para ouvir a palavra de Deus, para ser anunciada. E a semente vai germinando aquele coração. É isso que os pais cristãos fazem com seus filhos. E nós, muitas vezes, que não temos pais cristãos, corremos um alto risco de vida. Por quê? Porque muitas vezes nossos pais, que não são cristãos, não têm essa preocupação de levar os filhos para esses salões onde é anunciado. Então a salvação realmente é só a misericórdia e graça do Senhor. E nesse contexto, vamos estar lendo Apocalipse, capítulo 20, aonde vai passar todo ser humano, sem exceção, que não reconhece esse bom pastor, esse redentor, Jesus Cristo. Hoje, nesse dia, nesse domingo, muitas pessoas estão morrendo em toda a parte do mundo. Desde o Brasil, Angola, África, povo muçulmano, estão morrendo gente. Uns para condenação, porque eles mesmos se condenaram, e o outro para onde? O descanso eterno. Esperamos a volta de Cristo. Mas essa esperança da volta de Cristo é para aqueles que já partiram em Cristo. Aqueles que morreram sem Cristo, eles mesmos se condenaram à condenação. O que espera a todos aqueles que não reconhecem Cristo como Salvador? Se morrer agora, ou já morreram sem Cristo. Apocalipse capítulo 20, 10. Eu gosto muito desse texto, que ele fala a realidade. E o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo, em enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para o todo sempre. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso aqui não é uma história contada para algum ser humano. Isso aqui foi a revelação do nosso Senhor que deixou para nós, para estar atento. Porque a pior coisa que existe é a pessoa morrer sem Cristo. Eu gosto muito de falar, tem um irmão que escreveu aqui, era melhor a pessoa nem ter nascido. Nem ter nascido. Porque o sofrimento que ela vai ter é incomparável, incomparável. E melhor ainda, né, que a pessoa, melhor modo de dizer, que vai ser de dia e de dia, e ela vai saber por que ela está lá no lago de fogo, no tormento eterno, onde não existe mais nenhuma esperança, porque a esperança é nesse dia. A esperança foi quando a pessoa reconheceu Cristo como Salvador. A esperança é quando o nome dela foi escrito no livro da vida. A esperança é porque quando ela morrer, ela vai ser ressuscitada quando Cristo voltar, para encontrar com o Senhor nos ares. Ao contrário daquele que já não tem mais nenhuma esperança. Não tem mais nenhuma esperança. Porque elas mesmas se condenaram. Vamos ler lá em Romanos capítulo 5. Tem que fazer anotações. Romanos capítulo 5. Fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só um minutinho. Desculpa, Romanos 3, 23, Lucas. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse todos é todo ser humano. Desde a filha do Israel quando nasceu, porque ela nasceu com o quê? Como nós. Primeiro dia, primeiras horas, com a sementinha do pecado. Nós nascemos com a sementinha do pecado.
E essa sementia tem um remédio. É Cristo. Só Cristo. Não existe remédio no mundo que cura essa doença. O pecado. O que cura é o sangue de Cristo derramado por nós naquela cruz. Por isso a importância dos pais dela, como nós, como somos pais, de trazer nossos filhos, de anunciar as boas novas da salvação. Hoje pode ser o teu último dia de oportunidade que você tem de tomar essa decisão. Essa decisão não é tomada pelos pais, ou pelos amigos, ou pelos vizinhos, ou por algum colega. A decisão é individual. Não é uma decisão coletiva. A decisão mais importante, que é onde você vai passar a sua eternidade. Com Cristo ou sem Cristo. Morte e vida. Então vamos lá ler nosso texto em Lucas capítulo 16, 19 a 31. Esse é um texto bem conhecido, vou pedir ao nosso irmão Lucas para estar lendo. É do rico Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, no seu seio. E, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Obrigado, Lucas. Aí 2 homens, 2 decisões. E se a gente perceber, o que fala no versículo 29? Disse-lhe Abraão: Eles têm o Moisés e os profetas, ouçam-no. A palavra de Deus é anunciada dia após dia, falada ou testemunhada por um servo dele. E o que acontece com o ser humano? Eles rejeitam a palavra de Deus. Como esse homem. Esse homem não é porque ele era rico que ele foi para o Hades, para a condenação eterna. Negativo. Foi porque ele tomou uma decisão de não reconhecer Cristo como Salvador. Ele tomou uma decisão: vou viver minha vida de qualquer jeito. Vou pagar meus impostos, vou dar esmola, vou dar cesta básica, vou marcar pontinho lá e vou ser salvo. Nada disso vai te garantir a salvação. A única coisa que te garante a salvação é quando você reconhece Cristo como Salvador. Milhares de pessoas existem nesse mundo, boas, muito boas sim. Mas isso não quer dizer que eles vão para a eternidade com o Senhor. Pelo contrário, obrigado, Lucas, cada vez mais para longe. Para longe. Eu tinha um patrão, ele tem 1 ano e pouco que ele morreu. E eu pude falar com ele algumas vezes da palavra do Senhor, dei uma Bíblia para ele, mas ele achava, pela vida dele, que ele era bom, que ele merecia ir para o céu. Que ele merecia ir para o céu. E quando eu saí dessa firma, ainda mantive muito contato com ele, mandando mensagens para eles de evangelismo.
E ele falou que tomou uma decisão ao lado de Cristo. Nos aniversários dele, mandava solicitação de parabéns, mas sempre mandava uma mensagem. E a minha chefe, quando ele partiu, quando ele morreu, ela mandou um recado para mim: Jorge, reza para ele ir para um lugar bom. Reza para ele ir para um lugar bom. Não existe mais fazer mais nada. Existe sim, porque já tinha tomado uma decisão. Essa decisão garante ele na vida eterna com o Senhor, porque ele reconheceu Cristo como Salvador. Mas a minha chefe, como bilhões de pessoas, acha que por obras ou por aquilo que eu faço nesse mundo vai levar para a presença de Deus. E não vai. Pelo contrário, cada vez mais você vai para longe de Deus, porque a obra foi feita na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo pagou um preço. Hoje, como em tantos lugares desse país do mundo, celebramos a ceia do Senhor. Por que celebramos a ceia do Senhor? Porque ele veio a esse mundo, pagou um preço para nos libertar da condenação eterna para a vida eterna, e esperamos ele, a volta dele, para arrebatar a sua igreja. E mesmo se nós, tomara que todos nesse salão já tenham tomado a decisão, e mesmo que nós, se partimos agora, vamos para onde? Para o descanso eterno, esperando o arrebatamento da igreja. Essa é a nossa esperança. Ao contrário daqueles que não têm essa esperança. Ao contrário daqueles que botam a esperança nesse mundo e neles mesmos. Essa esperança que nós botamos nós mesmos está nos levando para onde? Para o lago de fogo, para o tormento eterno, de eternidade a eternidade. Aonde não se apaga. Aonde todos aqueles, como fala esse texto aqui de Lucas, que o rico lá olhando lá, pai Abraão, ele vai ver nós, e ele no sofrimento eterno aqui. Acabou. Você fechou o olho, você parou de respirar, não tem mais vida. Você vai estar ou com o Senhor, ou com Satanás e seus anjos, de eternidade a eternidade. Não tenho uma coluna do meio. Não tem um tempo que eu vou ficar com o Senhor e outro tempo eu vou ficar no inferno. Não existe isso. Existe dois caminhos. Um caminho é com o Senhor, vida eterna, e outro caminho é com Satanás e seus anjos no fogo eterno, onde não tem mais nenhuma esperança. Onde não tem mais nenhuma esperança. Porque a esperança é agora. Você pode botar Hebreus 9, 27? Por favor, Lucas. Como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O juízo é o quê? A condenação. Acabou. Morreu, acabou. Vem o juízo. Você fechou o olho, parou de respirar. O médico lá deu o laudo, ó. Está morto no ML. Acabou. Você não tem mais nenhuma esperança. A esperança é agora. São 20 horas e 15 minutos. A esperança é agora, em toda a parte do nosso país. A esperança não é amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. A esperança não é daqui a 1 ano ou 2 anos. Quem já foi do mundo, como eu já fui do mundo, muitos assim, eu achava que todos nós eram filhos de Deus. Eu achava que todo mundo ia para o céu, que existia o inferno, só para aquelas pessoas traficantes, bandidos, que ia para o inferno. Eu achava que era muito bom, que Deus tinha um lugarzinho para mim lá em cima do céu. Mas, até antes de tomar minha decisão, eu nunca tive um dia de paz, de certeza absoluta. Todo o tempo católico eu passava, eu me benzia. Todo o tempo católico eu me benzia. E esperava que aquilo me confortasse, mas não confortava nada. A única coisa que me confortou foi quando, num salão igual a esse, no dia 31 de maio de 1998, como cada um de nós um dia fizemos, eu reconheci Cristo como Salvador.
Ele que me resgatou das trevas para a luz. Porque se eu morresse 5 minutos antes, ou qualquer minuto antes de eu tomar minha decisão, eu já estava na condenação. Como esse rico. Atenuante. Não é porque ele era rico que ele foi para o inferno. É pela decisão que ele tomou. Então o perigo nós corremos todo dia. Aqueles que não têm Cristo como Salvador. Nós falamos na nossa palavra, na Bíblia fala, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Todos podem falar isso? Todo ser humano pode falar isso? Não. Porque só são do Senhor aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que foram resgatados das trevas para a luz. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Ao contrário do mundo. Daqueles que, amanhã eu vou tomar uma decisão. Depois da manhã. Eu vou curtir o mundo adoidadamente. Depois, quando estiver lá com 90, 100 anos, eu tomo uma decisão. Isso é um engano, porque Satanás induz isso nas nossas mentes. E achamos, dia após dia, vivemos nossa vida dia após dia, normalmente. Há uns 3, 4 meses atrás, eu fiz 60 anos. Eu nunca pensei que ia chegar aos 60 anos. Quando a gente é criança, adolescente, rapaz, a gente vive uma vida sem preocupação nenhuma. Sem preocupação nenhuma. Vai andando, vai passando os anos sem preocupação nenhuma. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque quem dera que eu tivesse tomado uma decisão, eu acho que muitos de nós podem falar isso, quando era mais novo. Como a nossa vida ia ser um pouco mais diferente. Como seria mais diferente? Por isso que temos a reunião de evangelismo todo domingo. Podia ser todo dia. E não é só a reunião de evangelismo. A nossa vida conta muito como discípulo de Cristo nesse mundo. Fala mais alto que as palavras. Já caminhando para o encerramento, quando eu conheci a minha esposa lá em Conceição de Canagola, eu conheci um show chamado Sodário. Dário Valentim. Era um servo do Senhor. Ele se reunia com os irmãos lá em Honório Gugel, no Rio de Janeiro. E passou anos e anos. Fui algumas vezes com ele no acampamento. Se encontravam lá no acampamento. E um belo dia, vamos supor que isso aqui é uma foto. Isso aqui é uma foto, mas não é foto, é uma foto. E nessa foto tá eu, Soldado Valentim, e mais alguns irmãos, Adi Ramos e outros mais 2 irmãos. E passou um tempo, eu levei essas fotos para meu serviço. E lá mostrei meu chefe. Mas antes de mostrar meu chefe, a gente conversava muito lá sobre a palavra de Deus. E ele falava para mim, Jorge, lá onde eu moro, tem um religioso que é tão bom. Eu não sei quem é o religioso que ele estava falando. E ele falava sempre desse senhor, quando tinha oportunidade. E quando ele viu essa foto, falou, Jorge, você conhece esse senhor aqui? Eu mostrei. Eu falei, eu tenho que ver a foto. Aí ele mostrou, eu falei, não, é Soldado Valentim. Esse senhor é o vizinho dele de porta a porta. Eu queria ser neto dele, filho dele. Por quê? Porque ele resplandecia a glória do Senhor. A vida dele falava. Eu perguntei, você pode ser, ué? Toma uma decisão. Eu não sei se ele tomou uma decisão, mas a palavra foi falada, viva,
e eficaz para ele. O nome dele é Jobson. Era Jobson. Ele faleceu tem mais ou menos 3 anos, quando começou a Covid. Mas ele teve uma oportunidade, como esse rico, oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E mesmo se não pregasse a palavra de Deus, é indesculpável o homem se manter indiferente ao Senhor. É indesculpável. Essa semana eu tive uma experiência muito bacana aqui em Itaperuna com o nosso irmão Ismael. Nós estávamos entregando uns folhetos para a criança, convidando para a criança, convidar para o trabalho com as crianças. E fomos andando ali para a antiga Caixa Econômica, que está fechada. E subimos ali para aquela parte ali da escada. Tem um irmão nosso que mora lá, que é o Tiel. E quando chegamos lá, eu e o Ismael, ficamos reparando algumas coisas naquele lado ali do Itial. Alguém tem uma dedução que possa ser? Eu já mostrei o Levi. Acho que mostrei o Batista. Mostrei o Batista? Não, mostrei o Levi. Só por ver aquelas coisas ali, é indesculpável a pessoa não reconhecer Cristo como Salvador. Que existe um Deus maravilhoso. O que vocês acham que tinham ali naquela rua do Etial? As árvores. Só aquilo ali já fala tudo. O ser humano é indesculpável. Eu tenho as fotos aqui. É uma obra de arte. É uma obra de arte, aquelas árvores. Aquilo ali já é uma pregação do Evangelho, que existe um Deus soberano. Existe um Deus soberano que entregou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. Para morrer naquela cruz. E nós só temos vida em Cristo. Fora de Cristo nós não temos vida. Nós temos condenação. Condenação. E hoje pode ser a última oportunidade que o Senhor está dando. Como eu falei, tomara que todos aqui já tenham tomado uma decisão. E aqueles que estão nos assistindo. Porque se não tomarem, se morrerem hoje, sem Cristo, já estão condenados como esse rico que foi falado aqui. Como centenas de bilhões de vidas que já estão padecendo na condenação. E sem nenhuma mais esperança. Amém, Senhor.